Uma sexta causa da redução de Detroit a uma condição geral proletária foi a construção de rodovias gigantescas que destruíram vizinhanças antigas, conforme apontado pelo governador Romney. Tornou-se quase impossível ir de um antigo bairro da cidade a outro em um automóvel, e sem passar por vários desvios. Milhares de moradias decentes, várias delas casas de família, foram varridas pelo progresso impiedoso do sistema rodoviário. As novas rodovias se tornaram, por vezes, barreiras intransponíveis para chegarmos a uma igreja ou a lojas. Esquecendo que as cidades são lugares onde as pessoas vivem, os construtores de estradas pensaram em Detroit como se fosse uma enorme inconveniência a ser adentrada e deixada para trás o mais rápido possível. No presente, crimes violentos contra pessoas cujos carros calham de enguiçar na estrada se tornaram quase cotidianos. A sétima causa e a mais catastrófica da redução de Detroit a uma prisão para proletários infelizes foi a fuga branca em uma tremenda escala após o grande distúrbio proletário de 1967. A polícia perdeu o controle efetivo da grande cidade. Praticamente todas as famílias brancas que puderam conseguir dinheiro suficiente para comprar uma casa e um lote nos subúrbios externos saíram às pressas da antiga Detroit. Um único distrito, Indian Village, permanece predominantemente branco em sua população e agora está ficando algo desorganizado. A maioria dos antigos detroitianos recuou para além de 8 Mill Road, a fronteira política setentrional de Detroit, indo do rio Detroit até 8 Mill Road. A principal via urbana de Detroit, Woodward Avenue, é quase toda uma visão de horrível abandono, exceto por prédios do governo e igrejas. Um detroitiano observou-me recentemente que não é mais possível comprar uma camisa no centro de Detroit. As grandes e elegantes lojas de departamento foram abandonadas ou demolidas anos atrás. O prefeito Black Power fala com desprezo dos subúrbios hostis e governa em um gigantesco gueto negro. Em oitavo lugar, entre as causas da formação de uma sociedade sem classe em Detroit, isto é, uma sociedade que consiste de uma única classe, o proletariado, está o esfarelamento do sistema público de educação. A integração racial compulsória e o acesso ao serviço de transporte escolar pelo sistema de desegregation busing aceleram bastante a fuga branca para além da 8 Mile Road. A integração racial compulsória, onde alcançada, mostrou-se um método educacional pior, tanto para brancos quanto para negros, não melhor. O abandono das escolas de base alienou tanto os pais quanto os alunos. A base tributária do sistema escolar minguou. As escolas tornaram-se lugares desagradáveis e perigosos, onde as energias dos professores eram gastas principalmente para manter alguma semelhança de ordem física. Pesquisas de opinião pública demonstraram que tanto os pais brancos quanto os negros eram fortemente contrários aos sistemas de busing, mas a mera opinião dos pais não lhes adiantava de nada, estando as decisões nas mãos de juízes oniscientes e educadores infalíveis. As causas da doença social de Detroit são de fato complexas. É quase como se um gênio do mal houvesse planejado detalhadamente a queda de uma grande metrópole, ai dessa cidade. Entretanto, permiti-me citar ainda uma nona entre as principais causas da queda de Detroit: a horrível praga do tráfico de narcóticos e a expansão do vício de drogas. Possivelmente a cidade de Washington DC apresenta um quadro pior dessa doença que Detroit, mas duvido, é verdade, a capital norte-americana ao longo dos últimos anos roubou de Detroit a antiga e orgulhosa distinção de ser a capital de homicídio dos Estados Unidos. Um estudo científico e confidencial preparado entre 1990 e 1991 para General Motors Corporation e Detroit revelou que 31% dos funcionários de produção da empresa na cidade se encontravam seriamente debilitados ou viviam perigosamente sob a influência dos narcóticos e do álcool. Isso também se aplicava a 20% dos empregados de colarinho branco da empresa. Um trabalhador automotivo pode gastar $600 por semana em cocaína, maconha e bebidas destiladas e ainda assim continuar empregado. Não é necessário descrever aqui as consequências fatais pessoais e sociais do vício em narcóticos. O proletário busca drogas alucinógenas ou a estupefação de bebidas muito fortes, porque não tem nenhum fim ou objetivo na vida. O vício em narcóticos converte pessoas com grandes chances de sucesso em proletários vazios. Quando quase um terço dos trabalhadores industriais de uma cidade tem de presente que a General Motors é certamente o maior empregador de Detroit, e a praga das drogas e da bebida se apresenta da mesma maneira nas outras fábricas da cidade, estão viciados dessa forma. Por quanto tempo poderá uma sociedade urbana continuar a se manter coesa? Nada obstante, a vida segue entre a ruína, a feiura, a depravação e os perigos de Detroit. O que é que ainda mantém Detroit semi-viva e funcionando de uma forma ou de outra? Ora, são as igrejas cristãs. As sinagogas agora se encontram somente nos subúrbios. Essas igrejas resistem bravamente ao desespero ou romanescas de um século... Nossa, tô ruim, hein? Essas igrejas resistem bravamente ao desespero proletário. Ao longo da Woodward Avenue, as imensas igrejas góticas ou romanescas de um século têm agora congregações compostas de negros em sua maioria.
Disse que dentro das fronteiras de Detroit estão 2.500 prédios de igrejas, desde catedrais até umas capelas surradas instaladas em lojas comerciais. Alguns dos templos e tabernáculos negros podem ser variedades notavelmente excêntricas da experiência religiosa, mas até a mais desvairada delas oferece algum tipo de esperança e consolação, além da decaída cidade deste mundo. Mesmo a menor entre as igrejas ou quase igrejas é uma âncora remanescente da comunidade. A profissão cristã fervorosa ainda insufla na destruída Detroit alguma vida do espírito. A influência dos pastores negros parece não ter diminuído. Em 1973, durante o clímax de uma disputa política amarga em torno da questão do aborto, fiz o discurso principal numa organização pró-vida do estado de Michigan, reunida em um grande salão da frente para o rio Detroit. Atrás de mim, no palanque, como reforços morais e físicos, estavam sentados 3 ou 4 monólicos de ébano, enormes pastores batistas negros. Um clérigo protestante branco também estava lá, e um homem público, o Sr. William A. Ryan, 1919-2001, então presidente da Assembleia Legislativa de Michigan. Nenhum sacerdote católico se aventurou a assumir um lugar visível no palanque. A presença desses ministros de ébano significava que nós, os ativistas pró-vida, havíamos ganhado o dia em Detroit. Quando a iniciativa estadual pró-aborto apareceu nas cédulas eleitorais em novembro do mesmo ano, os pró-aborto foram derrotados numa proporção de quase 2-1. Cada distrito negro em Detroit votou contra o aborto por grandes margens. Em um distrito, a proporção dos votos era de 16-1 contra o aborto. O modelo proletário marxista livrou-se dos grilhões da religião. Claramente resta em Detroit uma forte influência que impede a total proletarização. Apresentei-vos o espetáculo de Detroit no ano de 1992, senhoras e senhores, porque provavelmente Detroit ilustra melhor do que qualquer outra cidade as causas concorrentes e convergentes da redução da população de uma cidade a uma miserável condição proletária. Algumas pessoas me dizem que Newark, em Nova Jersey, está mais abalado do que Detroit. Washington, D.C. poderia estar pior, não fosse pelo poder repressivo e os recursos do governo federal. As cidades dos Estados Unidos se tornaram aquilo de que Thomas Jefferson as chamou no final do século XVIII, os equivalentes sociais de chagas em um corpo humano. A tendência do povo norte-americano rumo à condição proletária, que era a maioria das vezes um movimento mais sutil do que os processos que mencionei hoje, deveria ser a preocupação urgente de todos os verdadeiros conservadores. A invenção de quaisquer remédios ou paliativos requererá um alto poder imaginativo. Algo já está sendo feito, por exemplo, os programas federais para estimular negócios capitaneados por minorias. Um grande número de inovações e reformas econômicas, tendo esses objetivos em mente, foram propostas nos últimos anos pela Heritage Foundation. O principal trabalho de redenção e reconstrução, porém, tem de vir de pessoas com mentalidade conservadora, que atualmente sofrem sob a deprimente dominação de demagogia e charlatões, líderes autoproclamados que conduzem tolos apenas à condição proletária. Conheci alguns restauradores de responsabilidade de comunidade que iluminaram os recantos em que estiveram, entre eles Elmo e Mattie Coney, M-A-T-T-I-E, de Indianápolis. Parece-me que alguns residentes de Washington, D.C., após a derrota do prefeito Marion Barry, irão enfrentar um mar de problemas. Alguns voluntários corajosos, que não são assistentes sociais profissionais, ainda conseguirão preservar os seus da transformação em proletários. A recuperação de um ensino que tenha como objetivos a sabedoria e a virtude, movido pela imaginação moral, poderia ensinar a geração nascente a buscar na vida algo além de sensações violentas, e poderia incliná-la na direção de uma sociedade do bem comum, em vez da resistência a toda autoridade. Um sistema de vouchers para facilitar a escolha de escolas poderia alcançar muito bons resultados em poucos anos. Penso numa ocasião em que alguns repórteres de jornais de Nova York visitaram uma escola católica em South Bronx. Acostumados aos modos bárbaros e atitudes zombeteiras das escolas públicas da cidade, os jornalistas ficaram pasmos quando uma menininha negra escolhida para ser a sua anfitriã e guia veio gentilmente até eles, apresentou-se e saudou a todos, liderando-os inteligentemente de sala em sala de aula. A gata me deu uma mordida aqui, filha da puta. As escolas públicas às quais estavam acostumadas produziam jovens proletários, com poucas exceções. A escola primária de South Bronx, que era a única estrutura não danificada a permanecer de pé dentro de um raio considerável, estava produzindo herdeiros de um patrimônio cultural, não obstante os obstáculos. Não é necessário esforço algum para se tornar um proletário. É preciso apenas que a pessoa se submeta às correntes desumanizantes e desculturantes do momento e adore os ídolos da multidão. Muito esforço é necessário para conservar o legado da ordem, da liberdade, da justiça, da erudição, da arte e da imaginação, que deveria ser o nosso. Alguns espíritos malignos, em nome da igualdade, gostariam de ver-nos a todos proletários. A doutrina da miséria igual. O impulso conservador, ao contrário, é o de resgatar tantos homens e tantas mulheres quanto possível de um destino tão insignificante na vida, sem objetivo e sem alegria, que é a condição proletária.
Capítulo 18. Governo popular e mentes imoderadas. No início do século XX, poucos estados no mundo podiam ser considerados democráticos. Contudo, existia muita liberdade pessoal e local, sob o império da lei. Perto do final do século XX, quase todos os regimes políticos do mundo afora professam a ser democráticos. Entretanto, em vários países, a liberdade pessoal e local foi extirpada. Ao que parece, o triunfo da democracia, longe de preservar ou expandir a liberdade, levou ao poder uma multidão de oligarcas miseráveis. Como nos encontramos nesse mundo torto do Anno Domini, Anno Domini de 1992, uma vez que todos os evangelhos do progresso já foram refutados pelas circunstâncias? T.S. Eliot, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, T.S. Eliot, 1888 a 1965, disse: melhor do que consigo dizer hoje a dura verdade sobre a nossa condição política. Por muito tempo, não acreditamos em nada, senão nos valores surgidos de um modo de vida mecanizado, comercializado, urbanizado. Poderia ser igualmente bom aceitarmos as condições permanentes sob as quais Deus nos permite viver neste planeta. Escreveu Eliot em seu breve livro The Idea of a Christian Society, a ideia de uma sociedade cristã. Prosseguiu censurando o benthamismo e o secularismo, que meio século depois continuam a nos oprimir. A não ser que consigamos encontrar um padrão em que todos os problemas da vida possam ter seu lugar, parece que só continuamos a complicar o caos. Enquanto, por exemplo, consideramos as finanças, a indústria, o comércio e a agricultura meramente como interesses rivais a serem reconciliados de tempos em tempos, da melhor maneira possível, enquanto consideramos a educação um bem em si mesmo, a que todos têm o máximo direito, desacompanhada de um ideal de bem viver para a sociedade ou para o indivíduo, continuaremos a nos mover de uma transigência incômoda à outra. Muito boa essa colocação. A organização rápida e simples da sociedade para fins que, sendo apenas materiais e mundanos, devem ser tão efêmeros quanto o sucesso mundano. Há apenas uma alternativa. Como a filosofia política deriva sua sanção da ética, e a ética da verdade da religião, é somente ao retornar à fonte eterna da verdade que poderemos ter esperança em alguma organização social que não venha até a destruição derradeira, a ignorar algum aspecto essencial da realidade. Amém. A democracia, como abstração, não pode ser substituída satisfatoriamente pela autoridade de Deus. A mentalidade moderna caiu na heresia da democracia, isto é o erro nocivo que diz Vox Populi Vox Dei, que um povo abstrato é divino e que a verdade vem da urna eleitoral. Quando Alexis de Tocqueville viajou pelos Estados Unidos, a sociedade era suficientemente democrática no país, mais democrática de fato do que hoje, mas os norte-americanos ainda não haviam sucumbido à heresia de que a vontade do povo é a vontade divina. Nem todos os norte-americanos, mesmo nos dias de hoje, chegaram a adotar esses erros, mas foi enfraquecida a resistência geral à noção de democracia de Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. A antiga democracia territorial dos Estados Unidos dos primeiros anos está muito combalida e cada vez mais se rende a César, isto é, a um César agora chamado de democracia plebiscitária. Alguns anos atrás, ministrei uma conferência na Universidade de Oklahoma sobre um assunto pré-estabelecido. Qual é a melhor forma de governo para a felicidade do gênero humano? Essa série de palestras anuais sempre versava sobre o mesmo tema e era financiada por uma doação específica em todos os anos anteriores. O palestrante escolhido declarava que a democracia era a melhor forma de governo para a felicidade da humanidade. Os palestrantes anteriores, sem dúvida, supuseram que tal profissão de fé era deles esperada, como súditos leais do rei Demos, o soberano mais ávido por elogios de todos. Chegada a minha vez, no entanto, neguei hereticamente o dogma do democratismo ideológico em Oklahoma, afirmando ao contrário que não há uma única forma melhor de governo para a felicidade de todo o gênero humano. A forma de governo mais adequada depende necessariamente da experiência histórica, dos costumes, das crenças, do estado da cultura, da tradição legislativa e das circunstâncias materiais de um povo, e todas essas coisas variam de país a país e de época a época. A monarquia pode defender o mais alto grau possível da ordem, da justiça e da liberdade para um povo, como apesar das falhas a monarquia abissínia fez na Etiópia até a Revolução Marxista. A aristocracia, sobre outras circunstâncias, pode ser considerada muito proveitosa para o bem-estar geral. A forma suíça de democracia pode funcionar muito bem na Suíça do século XX. Entretanto, não resulta disso que o padrão suíço, por exemplo, abruptamente imposto, digamos, ao Brasil, iria funcionar. O que você quer aqui? Vai lá. Vamos sujar todo aqui de pelo aí. Oh, meu Deus.
Nem o padrão norte-americano de política desenvolvido por meio de um intricado processo que durou vários séculos seria facilmente transplantado para a Uganda ou para a Indonésia. Tentativas realizadas por estados latino-americanos de imitar o padrão democrático norte-americano fracassaram. A fórmula simples de um homem, um voto, não curará todos os males dos quais a carne é herdeira. A democracia não é nem uma filosofia política, nem um plano de organização política. Antes, é uma condição social que pode ter consequências políticas. Há 2 séculos, nenhum só dos pais da Constituição dos Estados Unidos utilizava democracia como um termo consentido. Para os elaboradores da Constituição, democracia significava o governo da turba. E desse tipo de política já haviam visto o bastante na rebelião de Shays, S-H-A-Y-S. A Constituição de 1787 não estabeleceu uma democracia, mas uma república federativa. Um tanto de democracia se desenvolveu de fato nos Estados Unidos com os triunfos eleitorais de Thomas Jefferson, de 1743 a 1826, e Andrew Jackson, de 1767 a 1845. Entretanto, foi o que Horace Brownson, de 1803 a 1876, chamou de democracia territorial, enraizada nas cidades ou condados, hostil à centralização política, desconfiada do poder executivo, ligada ao interesse rural. Não se parecia nem um pouco com as democracias plebiscitárias e as democracias populares da nossa era. A democracia norte-americana, como percebeu Alexis de Tocqueville, distinguia-se das democracias instáveis e muitas vezes sangrentas da Europa, além disso graças ao poder contentor dos costumes cristãos da política norte-americana. Ao mesmo tempo que a lei permite ao povo americano tudo fazer, escreveu Tocqueville, a religião impede-o de tudo conceber e proíbe-lhe tudo ousar. Os americanos confundem tão completamente em seu espírito o cristianismo e a liberdade que é quase impossível fazer-lhes conceber um sem a outra. E não quer isso dizer que entre eles sejam estéreis essas crenças de que o passado lega ao presente e que parece menos viver que vegetar no fundo da alma. Ao longo do século XIX, portanto, a democracia norte-americana não tentou cumprir o dever da religião ou afirmar suas pretensões de lealdade total. Não era uma ideologia. Em suma, não culminou no que Tocqueville chamou de despotismo democrático. A concepção geral da palavra democracia entre os norte-americanos era bem expressa por essa definição, presente na obra em 10 volumes, The Century Dictionary Encyclopedia, o dicionário enciclopédia do século. Igualdade política e social em geral, um estado da sociedade no qual não se reconhecem diferenças hereditárias de posição social ou de privilégio de qualquer tipo, oposta à aristocracia. Os editores do dicionário citavam uma parelha do poema de John Greenleaf Whittier, de 1807 a 1892, The Grave by the Lake, o túmulo junto ao lago, como ilustrativa desse significado. Nem nome, pompa ou oposição ele traz consigo, a democracia no jazigo. Essa analogia com o jazigo, todavia, era um tanto agourenta. Recorda a exclamação de Edward Bulwer Lytton. Bulwer Lytton. B-U-L-W-E-R-L-Y-T-T-O-N, de 1803 a 1873, escrevendo isso aí em 1859. A democracia é como a sepultura, grita perpetuamente, dai-me, dai-me, e tal como a sepultura, nunca devolve o que outrora tomou. Não entregueis à democracia o que ainda não está pronto para descer a cova. Muito bom. Mesmo a democracia norte-americana era voraz. Apenas 2 décadas após a publicação da edição de 1904 do The Century Dictionary Encyclopedia, as ideias de John Dewey, de 1859 a 1952, e dos seus colegas educacionistas já estavam agindo sobre as mentes norte-americanas na altura da década de 1930. Mesmo a democracia norte-americana era voraz. Apenas 2 décadas após a publicação da edição de 1904 do The Century Dictionary Encyclopedia, as ideias de John Dewey e dos seus colegas educacionistas já estavam agindo sobre as mentes norte-americanas. Na altura da década de 1930, esses conceitos instrumentalistas triunfavam nas escolas públicas dos Estados Unidos. Os seguidores de Dewey eram sistematicamente hostis à doutrina cristã, dispostos a separar a ordem política dos dogmas religiosos. Democracia era uma palavra exaltada pela escola de Dewey, mas não a democracia territorial de tempos anteriores, nem a democracia imbricada em costumes cristãos que Tocqueville havia elogiado. Para Dewey e seus amigos, democracia significava igualdade de condições, um platô social e intelectual que muito se assemelha ao despotismo democrático, denunciado por Tocqueville. Os pragmatistas de Dewey, olhando o passado com desprezo, aspiravam a uma democracia universal na linha utilitária. Tal democracia ideológica beligerante é claramente idealizada no poema de Carl Sandburg, de 1878 a 1967, The People, Yes, o povo sim. Educadores e instrumentalistas passaram a fazer propaganda de tais valores democráticos por intermédio do aparato das escolas públicas. Vale a pena notar que Sandburg tornou-se o poeta laureado da democracia do século XX nos novos livros escolares, tendo Walt Whitman, de 1819 a 1892, como precursor no século XIX.
dos livros Texto em Estudos Sociais, uma disciplina que havia começado a suplantar a história, as expressões governo representativo, governo constitucional, República Americana e similares começaram a desaparecer. No lugar surgiu a palavra democracia, democracia monolítica, aparentemente sem distinções relativas a tipos diversos de democracia. A democracia era boa, praticamente infalível. Todas as outras formas de governo, passadas ou presentes, eram más. Assim, o estudo da política para os jovens se reduziu a jargões e genuflexões diante do rei Demos. Não estou sugerindo que sozinha a influência dos seguidores de Dewey alterou a concepção norte-americana de democracia. Um sentido ideológico da palavra é bastante evidente da declaração de Woodrow Wilson de que as tropas norte-americanas iriam tornar um mundo seguro para a democracia em 1917. Woodrow Wilson, 1856 a 1924. Mas a propaganda sistemática dos educadores de uma democracia absoluta e abstrata, purgada de noções religiosas, aos poucos contribuiu muito para a demolição dos antigos limites constitucionais e morais sobre a vontade popular momentânea. Na Corte Suprema dos Estados Unidos, durante os anos em que Earl Warren, de 1891 a 1974, foi juiz-presidente, entre 1953 e 1969, a doutrina benthamita de um homem e um voto triunfou porque o ensino público havia aberto o caminho para a submissão à intervenção judicial em nome de uma democracia absoluta. A interferência das cortes sobre a divisão dos distritos legislativos dos distritos legislativos no nível federal ou estadual, desde então, tem prejudicado a democracia representativa prática, uma abstração ideológica preferida ao funcionamento prático do governo representativo. Por meio de processos sutis, a ideia de democracia, que uma vez estivera intimamente associada a conceitos de liberdade pessoal e a ensinamentos cristãos, transformou-se em uma ideologia ou quase ideologia mesmo nos Estados Unidos. Essa palavra democracia tende a significar hoje em dia algo bastante diferente das instituições da República Democrática dos Estados Unidos, tal como essas instituições políticas costumavam ser descritas em cursos do ensino secundário sobre a política norte-americana da época em que estudava. Democracia agora significa para os liberais progressistas norte-americanos e para um bom número de pessoas que ficariam surpresas por serem chamadas de liberais, substancialmente a noção de um homem e um voto como princípio inviolável, uma ordem política totalmente secularizada, renegando qualquer autoridade transcendente sobre a sociedade, a presunção de que o julgamento de uma pessoa é tão bom quanto de qualquer outra, salvo talvez o acúmulo de graus universitários, um ardente desejo pela perfeita igualdade de condições, embora isso possa não ser imediatamente alcançável, e uma confiança de que o padrão norte-americano de instituições democráticas poderia e deveria ser imposto ao mundo inteiro. Tal é a ideologia do democratismo, a análise de livros, textos de estudos sociais e manuais de história, do tipo exibido no famoso julgamento do livro-texto em uma corte federal na cidade de Mobile, Alabama, no início de 1987, deveria confirmar de modo suficiente a apressada análise deste capítulo sobre o que a palavra democracia encerra 2 séculos depois da Convenção Constitucional da Filadélfia. Todas as ideologias, até mesmo o democratismo, levam os tolos à imoderação e logo à servidão. O que o ideólogo mestre busca é o poder, não a liberdade. Nas palavras de Edmund Burke, de 1729 a 1797, homens imoderados nunca podem ser livres. As paixões lhes forjam os grilhões. A ideologia é fanatismo político e irrealidade. Longe de preservar nossa liberdade, a ideologia do democratismo já enfraqueceu a estrutura constitucional norte-americana e fará ainda mais danos à causa da liberdade ordenada, a não ser que nós, norte-americanos, reconheçamos o perigo e renovemos os antigos limites ao impulso igualitarista. Escutamos em todo lugar expressões como esse é o jeito democrático de fazer as coisas, ou o elitismo não pode ser tolerado em nossa democracia. Mas deixando os jargões de lado, que vantagem certas facções ou interesses de nossa república encontram da democracia norte-americana que existe hoje? Para um número considerável de cidadãos, a democracia parece significar a oportunidade de ceder aos próprios apetites sem restrições. A preferência de um não é tão boa quanto a de outro? Platão, de 427 a 347 a.C., discerniu que o impulso fundamental das democracias era de que todo homem fizesse o que decidisse arbitrariamente fazer sem considerar os demais. Tendo-os livrados daqueles costumes cristãos sobre os quais escreveu Tocqueville, encontra na ideologia do democratismo a autorização dos excessos, de todos os excessos. Se os valores de um homem ou a ausência de valores são tão bons quanto de qualquer outro, ora, por que não gratificar toda a ânsia? Quando um democratismo desse gênero corrompe a sociedade por algumas décadas, quando muito, ora, chegará um fim à força e terá um senhor pelo instinto humano de preservação de algum tipo tolerável de sociedade. Para outra facção de norte-americanos, embora naturalmente essas categorias se sobreponham, a ideologia do democratismo serve para justificar planos grandiosos para a suposta conquista de equidade por meio de direitos, isto é, o emprego do poder político de tributação para o benefício especial de interesses ou classes particulares.
O tremendo lobby do bem-estar social vem imediatamente à mente quando tais assuntos são discutidos. Defensores desse lobby chegaram ao ponto de manifestar aprovação em impressos à tentativa de assassinar o presidente Ronald Reagan de 1911 a 2004, porque o antidemocrático Sr. Reagan tentara reduzir as despesas por eles aprovadas e merecia morrer magnificamente. Mas muitas outras organizações, além do lobby do bem-estar social, compartilham da opinião de que a democracia significa a oportunidade de expoliar outras pessoas, isso é, o público em geral, pois a democracia norte-americana não dispõe de um estoque ilimitado de dinheiro e de bens produtos da exploração. Não seriam, por isso, o espólio legítimo de empreendedores igualitários? Não merecem todos um pouco mais de tudo e o aparato tributário não foi muito bem desenhado para assegurar tal excedente às facções toleravelmente organizadas? A National Education Association, Associação Nacional da Educação, da companhia dos lobbies mais poderosos de Washington, D.C., considera-se especialmente merecedora do benefício público e a NEA nunca cessa de bradar os méritos da democracia. Os sindicatos de trabalhadores postais, o lobby do concreto e toda sorte de facções e grupos eficazes, isto é, eficaz para fazer lobby, exige a parte que lhes cabe democraticamente. Uns bons anos poderão se passar até que as funções essenciais do governo sejam tão reduzidas por essas extorsões democráticas que algo desesperado tem de ser feito. No campo da educação, a ideologia do democratismo conduz em pouco tempo à diminuição geral dos padrões de aprendizado. Não nascemos todos iguais? É elitismo ou não? É recompensar alguns jovens meramente porque estudam mais intensamente ou foram injustamente dotados de cérebros melhores? Ou porque os pais os criaram de modo inteligente? Qualquer um familiarizado com as exigências das universidades norte-americanas, britânicas ou europeias de 4 décadas atrás e com os padrões abreviados que prevalecem em tais instituições de 1992 conhece as consequências do democratismo acadêmico, cujas vitórias foram obtidas nas décadas de 1960 e 1970. A decadência do ensino primário e secundário, que começou antes, é ainda mais marcante. Todo esse abandono dos esforços racionais foi justificado com o argumento de que todos merecem igual oportunidade e a teoria de que, afinal de contas, a socialização é o mais importante nas escolas. As capacidades científicas e técnicas já sofreram gravemente com esse aspecto do democratismo, mas o que é ainda mais significativo, a educação intelectual e moral dos líderes naturais da sociedade encontra-se tão desanimadoramente negligenciada que é preciso perguntar onde se acharão servidores competentes para a democracia daqui a meio século. Esses fenômenos do democratismo foram triplicados e quadruplicados em seu poder corrosivo pela ascendência da televisão, dos filmes, do rádio e de outros meios de rápida comunicação, que podem formar a opinião pública quase no mundo inteiro dentro de algumas poucas horas. As exigências dos igualitários doutrinários são facilmente divulgadas pelos meios de comunicação de massa e despertam simpatias já predispostas, ao passo que a defesa da moderação e de alternativas prudentes às medidas igualitárias propostas são menos atrativas para as pessoas que lucram com os meios de comunicação de massa e menos facilmente apreendidas pelas multidões de ouvintes ou telespectadores. É de se admirar, de fato, que os preconceitos, hábitos e opiniões recebidas de um bom número de norte-americanos permaneçam fortes o bastante, mesmo hoje, para resistir ao igualitarismo piegas ou zombeteiro dos meios de comunicação de massa. O que foi? Olha lá a câmera, lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Olha você ali. Olha você aí, ó. Enchendo a paciência. É chata, né? Deixa eu gravar meu vídeo aqui. Deixa eu terminar de ler meu livro aqui. O que você quer? Quer carinho? Você quer carinho? É? Quer carinho? Ai. Jesus amado. É solta pelo demais. Ai, ai. As consequências mais dramáticas e perigosas da ideologia do democratismo, todavia, ocorrem na condução das relações exteriores e não nos temas internos dessa república. No momento, o democratismo debilita a diplomacia dos Estados Unidos, subordinando a natureza prática aos sentimentos
E no outro, o democratismo lança os Estados Unidos precipitadamente para o exterior, direto numa guerra em larga escala. Estamos sujeitos à noção de que a democracia precisa ser instituída ao redor de todo mundo, seja qual for o custo, e que toda democracia deve ser clonada ou reconstruída à imagem da perfeita, entre aspas, democracia norte-americana. Afirma um tanto apressadamente que uma ideologia chamada de democratismo muitas vezes aflige tantas políticas domésticas quanto às políticas externas dos Estados Unidos. A servidão à ideologia, isto é, a um dogmatismo político irracional, leva à imoderação no pensamento, no discurso e na ação. A Rússia e os seus estados satélites estão atualmente desiludidos com a ideologia marxista, mas muitos norte-americanos se apegam com ternura à própria ideologia democratista. O democratismo em ação, longe de preservar a liberdade individual dos cidadãos, poderá reduzir as liberdades civis norte-americanas de várias maneiras. Vamos lá, né? As últimas 9 páginas aqui do livro. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Se o Deus do século XX, chamado Demos, tem pés de barro, o que faremos? Lá atrás, em 1918, foi-nos prometido que a gloriosa democracia iria vigorar universalmente, mas nada semelhante aconteceu. A palavra democracia é venerada e utilizada em todos os lugares, mas a realidade desse conceito, o que esperávamos que viesse a se tornar realidade, a fraternidade dos homens, a federação mundial, não pode ser encontrada 7 décadas depois. Contudo, não precisamos nos desesperar. A primeira coisa que nós, norte-americanos, devemos fazer é recordar o aviso de T.S. Eliot, de que é somente ao retornar à fonte eterna da verdade que podemos ter esperança de que qualquer organização social não irá, até a destruição final, ignorar algum aspecto essencial da realidade. Devemos recordar-nos de que a política nada mais é do que a arte do possível. Não é uma fonte de verdades eternas. A ideologia do democratismo, como todas as outras ideologias, é uma pseudo-religião imanentizando o scaton, como escreveu Eric Voegelin, de 1901 a 1985, a respeito das heresias políticas. A cura da ideologia é a recuperação da compreensão religiosa da condição humana. Não prestemos culto a uma abstração chamada democracia. Entendamos que a democracia é uma condição da sociedade, não uma ideia moral. As formas políticas democráticas são um meio de alcançar uma ordem civil tolerável, mas essas formas não são o único meio que possibilita aos homens viver juntos e em paz. Em algumas épocas e circunstâncias, as formas democráticas podem ser um meio adequado de organização social. Em outros tempos e condições, as formas democráticas podem não funcionar de modo algum. Deve ser ressaltado que os fins de uma comunidade humana tolerável são a ordem, a justiça e a liberdade. A democracia, per se, não é o fim ou objetivo da existência humana. Antes, é um meio possível para esses 3 objetivos reais da ordem social civil. Grandes danos podem resultar da confusão entre meios e fins. Por isso, rejeitemos tais neotéricos norte-americanos que desejam que estabeleçamos uma religião civil para adorar o grande Deus Demos. A prevalência dos costumes cristãos no povo norte-americano foi a causa do sucesso de nossa democracia, como Tocqueville percebeu há quase um século e meio. Apenas a renovação das normas religiosas poderá revigorar a República dos Estados Unidos. Aqueles que se prostram diante da imagem esculpida do divino Demos não conseguem, no fundo do coração, ter fé naquilo que é a própria criação. Deem a César somente o que é de César. Um grande número de norte-americanos não são ideólogos que confundem a abstração chamada de democracia com a complexa continuidade da existência humana. Um bom número de norte-americanos ainda tem consciência de que há uma autoridade superior ao regime político dominante no momento. Não são poucos aqueles que permanecem conscientes de que é a eles que compete guardar a ordem, a justiça e a liberdade da nação, de forma vigilante, que a democracia não é uma presença mística com a capacidade de suplantar a providência. Ouso sugerir a esses norte-americanos que devemos falar mais de governo constitucional que... ouso sugerir a esses norte-americanos que devemos falar mais de governo constitucional, de Estado de Direito, de direitos e deveres usufruídos por gerações e de outros benefícios há muito estabelecidos de ordem social e civil social. Poderíamos nos beneficiar substancialmente de uma discussão inteligente e ampla a respeito da distinção entre um representante legislativo e um delegado legislativo, pois as nossas legislaturas estão em decadência. Mas deveríamos falar menos de modo ideológico e vago de alguma perfeição futura imaginária da sociedade, uma aldeia global em expansão perfeitamente democrática, na qual todos serão precisamente iguais. Em tal utopia, nenhuma liberdade sobreviveria, e a humanidade morreria de tédio e cairia na licenciosidade. No século XXI, sem dúvida, a palavra democracia, proclamada como um bordão ideológico,
continuará a ecoar pelo mundo, mas algo que se pareça bastante com a verdadeira democracia será então difícil de encontrar, talvez até mesmo na Europa. De um modo ou outro, porém, a democracia norte-americana provavelmente permanecerá. Se sobreviverá como uma comunidade política baseada na amizade civil ou como uma pseudo-religião que mascara apetites decadentes, isso dependerá das convicções morais do povo norte-americano. A política é a preocupação dos semi-analfabetos, escreveu George Gissing, Gissing, 1857-1903, perto do final do século XIX. A tal aforismo podemos acrescentar, perto do final do século XX, a democracia é a preocupação do semi-informado. O que a nossa época requer desesperadamente não é mais mediocridade, e sim mais elevação espiritual, mais consciência da fonte eterna da verdade. Uma vez que isso deixe de existir, a ordem, a liberdade e a justiça transformam-se em ruínas. Foi dito que os romanos criaram um ermo na Europa setentrional e o chamaram de paz. Não deixemos que seja dito que os norte-americanos criaram no mundo um enorme tédio e o chamaram de democracia. Apesar das aeronaves norte-americanas terem bombardeado exaustivamente a Mesopotâmia, o berço da civilização, ainda não é tarde demais para retornar da ubris política para a prudência política. Um epílogo exortatório. Poderá a geração futura redimir o tempo? Com o olho machucado. Espiritual e politicamente, o século XX foi uma época de decadência. No entanto, ao aproximar-se o fim do século, podemos lembrar que eras de decadência foram, por vezes, sucedidas por períodos de renovação. O que vós podeis fazer, moças e rapazes da nova geração da década de 1990, para elevar a condição humana a um nível menos indigno do que Giovanni Pico della Mirandola, 1463 a 1494, chamou de a dignidade do homem? Ora, iniciai por iluminar o local onde vos encontrais, por aperfeiçoar uma unidade humana, a vossa, e por dar auxílio ao próximo. Não precisareis ser ricos ou famosos para redimirdes o tempo? Aliás, não precisareis ser ricos ou famosos para redimirdes o tempo. O que precisais para realizar tal tarefa é unir a vossa imaginação moral à reta razão. Isso é um conselho aí, né, do Kirk. Não é pela riqueza ou pela fama que sereis recompensados, provavelmente, mas por momentos eternos. Aquelas ocorrências na existência de cada um de vós, na expressão de T.S. Eliot, de 1888 a 1965, em que se dá a interseção do temporal com o atemporal. Em tais momentos, podereis descobrir a resposta àquela pergunta imemorial que, vez ou outra, chega à mente de qualquer ser reflexivo. O que é tudo isso? O que é este mundo que nos circunda? E por que estamos aqui? Vossas senhorias e eu somos colocados neste estado atual do ser, como em um campo de testes, em uma arena, se quiserdes. Como Stephen Andrews, 1906 a 1970, expressa, somos a utopia de Deus. Vossas senhorias e eu somos seres morais destinados a conquistar algo de bom, de maneira modesta ou grandiosa, neste mundo temporal. Os estoicos romanos nos ensinaram que algumas coisas na vida são boas e outras más. Ensinaram ainda que a grande maioria dos acontecimentos da vida não são nem bons nem maus, mas meramente indiferentes. A riqueza é uma coisa indiferente, como o é a pobreza. A fama é uma coisa indiferente, como é a obscuridade. Dai de ombros para as coisas indiferentes, posicionai-vos contra as coisas más, e fazendo a vontade de Deus, disseram os estoicos, encontrareis a paz que excede todo entendimento. Tais conselhos clássicos e cristãos não garantirão que recebais nenhum dos prêmios resplandecentes da sociedade moderna, pois também esses estão entre as coisas indiferentes, e alguns deles entre as coisas más. Por que devemos ser guiados por semelhantes conselhos? Porque derivam da verdadeira autoridade do senso comum e da antiga sanção do gênero humano que G.K. Chesterton, de 1874 a 1936, chamou de a democracia dos mortos, como James Henry Newman, de 1801 a 1890, escreveu em 1846 a respeito da autoridade. A consciência é uma autoridade, a Bíblia é uma autoridade, do mesmo modo a igreja, igualmente a antiguidade, as palavras dos sábios, as lições hereditárias, as verdades éticas, as memórias históricas, os adágios legais e as máximas do Estado. Tais são os provérbios, os sentimentos, presságios e predisposições, fecha aspas. Crede naquilo que homens e mulheres de sabedoria, ao longo das eras, acreditaram em termos de fé e moralidade, e encontrareis uma base firme sobre a qual vos deveis postar, enquanto os ventos da doutrina uivarem ao vosso redor. O que é tudo isso? Este mundo confuso de coisas materiais resplandecentes de pavorosa decadência pessoal e social? Descobri que é um mundo real, não obstante os vícios, um mundo real em que ainda podemos desenvolver e exercitar as virtudes possíveis da coragem, prudência, temperança e justiça. A própria fé, esperança e caridade, sofrereis queda no mundo. Deus sabe. Mas também podereis gozar de triunfos. É um mundo em que tanta coisa precisa de ser feita que ninguém devia estar entediado. Toda a criação que nos circunda é o jardim de que nós, humanos falíveis, fomos destinados a cuidar.
Plantai algumas flores ou árvores, caso possais, e arrancai algumas ervas daninhas. Não creiais que a política lamentável de colocar-vos em primeiro lugar levar-vos-á às portas do céu. Não deixeis de lembrar que a consciência é uma perpétua aventura. Não ignoreis a sabedoria das eras, a democracia dos mortos. Aqueles dentre nós que aspiram a conservar a ordem, a justiça e a liberdade herdadas, nosso patrimônio de sabedoria, beleza e gentileza, têm um duro caminho pela frente, confesso. Muitas vozes declaram que a vida não vale a pena. Uma multidão de escritores, publicistas e membros da classe comumente chamada intelectual informam sombriamente que nós, seres humanos, não somos melhores do que macacos nus e que a própria consciência é uma ilusão. Tais pessoas insistem que a vida não tem propósito algum, a não ser a gratificação sensual, que a breve duração de nossa existência física é tudo o que há e o fim de tudo. Esses sofistas do século XX criaram nas escuras cavernas do intelecto um mundo inferior e esforçam-se em nos convencer de que não há um sol, de que o mundo de maravilhamento e de esperança não existe em lugar algum e nunca existiu. Platão, de 427 a 347 a.C., conheceu bem tais sofistas em seu tempo. Tais doutrinas do desespero, vós, da geração que surge, devereis confrontar e refutar, redimir o tempo, redimir o sonho, tanto mundana como espiritualmente, permitir que volte a arte da sabedoria mundana. O que dizer da política prática? Como alguém que espera conduzir uma defesa conservadora das coisas permanentes consegue avançar politicamente na imensa democracia norte-americana? Ora, normalmente é simples encontrar o próprio caminho dentro da estrutura política dos Estados Unidos. Os partidos políticos norte-americanos não funcionaram sem voluntários. Oferecei a vossa ajuda e descobrireis que é alegremente aceita, por exemplo, ao dizer que sois urgentemente necessários. Podereis descobrir, de fato, que um bom número de vossos colegas voluntários é um povo bastante peculiar, quase uns proscritos de Poker Flat, mas bem-vindos em uma organização política local. Se não são bem-vindos em um grande número de outros círculos, porque sejam quais forem as vossas peculiaridades, estão dispostos a trabalhar por uma causa comum. Caso vos torneis voluntários inteligentes e competentes, sereis muito valorizados pelos líderes e pelos aderentes do partido e sereis promovidos em vossas responsabilidades. Podereis ser solicitados a tornar-vos delegados, seres eleitos, seres indicados. Caso vos escolherdes como delegados, chegais cedo à reunião ou à convenção. Quando a reunião começar, procurai-vos sentar à direita do presidente da Assembleia. Então outras pessoas poderão tomar-vos pelo braço direito. Sempre existem várias pequenas artes pelas quais podemos ganhar ascendência sobre a imaginação de colegas políticos. Contudo, a grande necessidade é ter adquirido previamente uma certa quantidade de conhecimentos e alguma maestria da retórica e princípios honestos. É por essa razão que, às vezes, aconselho estudantes de graduação a não perderem tempo em manifestações de rua, mas, em vez disso, se dedicar ao estudo. Se Karl Marx, de 1818 a 1883, em vez de ficar lendo livros do Museu Britânico, tivesse passado os dias marchando ao redor desse edifício com cartaz de "Abaixa a burguesia", preso numa tábua sobre os ombros, ora, se tivesse sido tão tolo, o mundo estaria atualmente em uma condição muito melhor. Deixando de lado a política prática, caso vos decidais a assumir uma parte vigorosa na restauração da República Norte-Americana, escolhei adequadamente vossa vocação, de modo que o trabalho com que ganhareis o pão e o trabalho por meio do qual ajudareis a redimir o tempo possam coincidir. Dedicai-vos à área jurídica, caso consigais aguentar o tédio que reina nas escolas de Detroit de direito hoje em dia, ou a um jornalismo sério, ou para ter uma influência mais ampla e imediata à televisão e ao rádio. Podeis realizar alguma reforma da mentalidade norte-americana por meio da publicação de livros. Supondo que possuais a fortaleza necessária, lutai para abrir o vosso caminho pelas escolas de pós-graduação. Aspirai por uma posição de professor universitário que vos permita contrabalançar os professores da academia de Lagada. Ou dedicai-vos à pedagogia, caso tenhais a capacidade de sobrepujar os monótonos obstáculos para a certificação como professor. Caso sintais o chamado religioso, ora de nenhuma outra maneira podereis realizar mais pela restauração do sentido das vidas no século XXI. A melhor maneira de criarmos uma nova geração de amigos das coisas permanentes é gerar filhos e ler para eles durante as noites e ensiná-los aquilo que é digno de louvor. O pai sábio é o conservador das antigas verdades. Como disse Edmund Burke, de 1729 a 1797, aprendemos a amar o pequeno pelotão ao qual pertencemos à sociedade. A instituição que mais precisa de ser conservada é a família. Se aspirarmos redimir esta nossa era, há muito perdida na decadência, bem, não temos tempo a desperdiçar antes de começar a nos esforçar. Afixadas às paredes do hall de entrada de minha casa, em estilo neo-renascentista italiano, chamada de Pierre Hill, estão as máscaras do antigo deus Cronos, em seu papel de tempo devorador. Sua figura metade leonina, metade humana, deixa à mostra as presas tão temidas pelos gregos antigos. Aquelas máscaras severas servem para me lembrar diariamente de que vem a noite, quando ninguém pode trabalhar.
João 9:4. Entretanto, o tempo não é só devorador. Ao usar apropriadamente a extensão que a nós nos compete viver, podemos fazer muito mais. Aliás, podemos fazer muito para redimir a modernidade dos vícios, terrores e erros catastróficos. Com Demóstenes 384 a 322 a.C., implora a voz da geração emergente que reflitais. Este ponto essencial foi muito bem expresso por Orestes Brownson, de 1803 a 1876, em 26 de julho de 1843, falando do Dartmouth College, na cidade de Hanover, em New Hampshire, na conferência The Scholar's Mission, a missão do acadêmico. Disse Brownson: não pergunteis o que a vossa era quer, mas o que precisa. Não que ela vos dará em troca, mas aquilo sem o qual não pode ser salva. E isso de fazei, e encontrai vossa recompensa na consciência de teres cumprido o vosso dever, e sobretudo ao refletirdes em que vos foi permitido sofrer um pouco pela humanidade. Muitos da geração nascente não conheceram os Estados Unidos tranquilo e confiante. Mal podem imaginar um tempo, há poucas décadas, em que a diversão das famílias ou casais era passear durante a noite no Central Park de Nova York ou no Isle Park de Detroit, ou no MacArthur Park em Los Angeles. Famílias e casais não mais se aventuram a passear por esses lugares agora. A maior parte da geração emergente experimentou pouco em termos de continuidade e estabilidade, e a expectativa de mudanças desoladoras foi de longe maior. Entretanto, muitos sentem que ainda resta muito para ser conservado e muito deveria ser restaurado. No final da década de 1960, algumas pessoas da nova geração de então pensaram que seria divertido demolir o que gerações anteriores haviam pacientemente construído. No início da década de 1990, tenho confiança de que muitos dessa nova geração descobrirão que é gratificante restaurar e redimir o próprio patrimônio para salvar o mundo do suicídio. Bom, pessoal, essa aí foi a leitura do livro A Política da Prudência, de Russell Kirk, tá? O restante aqui são notas explicativas que vão até a página notas explicativas e bibliografias, né? Vão até a página 400, é coisa para danar, viu? Até a página 400 e... O artigo, o livro é grande. Até a página 495, tá? A Política da Prudência, Russell Kirk, tradução de Gustavo Santos e Márcia Xavier de Brito. Apresentação e edição brasileira de Alex Catarino. Introdução de Mark C. Henry. Estudos anexos de Bruce Frohnman, Garrett Niemeyer e Edward E. Erickson Jr. São Paulo, Realizações 2013. Este livro foi impresso pela Edições Loyola para Realizações, em novembro de 2013. Os tipos usados são da família Sabon Light, STD e Frutiger Light. O papel do miolo é Norbright, isso aqui é indiferente, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou!